exercícios espirituais, eles nasceram da experiência de Santo Inácio. Então, ele fez os exercícios sozinho, depois ele foi aplicando isso com outras pessoas e ele foi enriquecendo, né, o método dos exercícios. Então, podemos dizer que os exercícios, eles geram uma experiência, nasceram de uma experiência de uma pessoa, Inácio, e eles são geradores de experiências, porque são exercícios, eles são um texto provocativo, né? Um texto que movimenta a pessoa por dentro, por isso envolve a pessoa por inteira, né? O corpo, a mente, a afetividade, a imaginação. Toda pessoa ela é afetada, é mobilizada, né? Para que de fato essa experiência aconteça. Então é uma experiência de sacudida, de colocar em questão, né, atitudes, modos de viver, né, opções, coloca em questão a visão de mundo, a visão de ser humano, a visão de Deus. Então é um repensar, né, a vida como um todo, quer dizer, é encontrar-se com a vida, né, no seu todo. Então os exercícios implicam essa movimentação interior, em primeiro lugar, né, um despertar daquilo que é mais profundo da pessoa. Eu sempre digo que os exercícios, eles desencadeiam um processo de descida. Descer em direção àquilo que é humano, né? Por isso, nada do que é humano escapa dos exercícios. Então, tudo que é humano é mobilizado durante o processo, né? Então, os exercícios contêm uma série de indicações, de pistas, de reflexões, de textos inacianos e sempre iluminados com o texto bíblico, né, com a palavra de Deus, onde a pessoa ela vai se exercitando interiormente. Mas esse exercício interior não é para ficar a pessoa ali dentro trancada nela mesma. É um processo de descida, né, de interioridade, de profundidade, de buscar lá no mais profundo aquilo que é mais nobre na pessoa, o mundo dos sonhos, dos desejos, né, as aspirações, a criatividade, os dons. Então, é conhecer-se a fundo, né? Isso para quê? Para que, a partir dessa descida, a pessoa possa sair de si e agora em direção a um outro movimento, que é ir em direção aos outros, ir em direção ao mundo, comprometer-se com a realidade, engajar-se no projeto, realizar, né, um sonho, realizar uma eleição que a pessoa fez, mas isso no mundo, no trabalho, na realidade, numa missão específica. Então são esses dois dinamismos que são assim os dois pilares dos exercícios. Uma experiência de descida em direção a si mesmo e uma experiência de descida em direção aos outros. Então, o impulso para dentro e o impulso para fora, né? É o encontro com a própria humanidade e o encontro com a humanidade dos outros, da história, da realidade, né? Então, os exercícios visam formar pessoas engajadas, comprometidas, né, com desejos de transformar também a realidade. Ela experimenta uma transformação interna e isso a mobiliza a transformar, né, a ser uma presença qualificada, diferente na realidade, no contexto onde ela está. Como é que essa experiência ela acontece? Tem um acompanhante, né? Então, a experiência pessoal, ela é única, ela é original, mas não é individualista, né? Não é uma experiência que fecha a pessoa. Ela é compartilhada com alguém. Então, o acompanhante, né, Santo Inácio usa a expressão aquele que dá os exercícios e aquele que recebe os exercícios. Então, aquele que dá os exercícios, o acompanhante, é uma presença provocativa, né? Ele propõe. Não é alguém que está transmitindo um conteúdo, transmitindo uma doutrina, uma moral, não é isso. É alguém que propõe um método, né? E com sua presença ele vai suscitando, despertando a experiência do outro. E por isso a presença do acompanhante é uma presença mais de perguntas, né? Ele pergunta sobre o processo. Como é que o exercitante está vivenciando aquele processo? Então, através das respostas, o acompanhante vai dando as indicações, né, seguindo o método inaciano, né? Então, é uma presença não de alguém que anula a pessoa, mas que provoca
que ajuda o exercitante a fazer uma experiência, né? E essa experiência que vai alargando, vai ampliando a pessoa até chegar ao ponto mais alto que a gente chama de eleição, quer dizer, optar por um modo de viver, né, por valores, por um projeto, por uma causa, né? Mas é ele que constrói, né, o exercitante, não é o acompanhante que impõe, né? Que orienta. Ele nem pode ser um diretor, a palavra que o Inácio não usa a palavra dirigir, diretor, porque não dirige nada, não pode dirigir, né? É um acompanhante de caminhada, né? Ele é uma testemunha de um processo. Então ele vai percebendo se a pessoa está, de fato, crescendo, avançando, se há movimento interno. E, de acordo com esse movimento, ele vai oferecendo as indicações próprias do método ignaciano, que tem aí uma sequência, uma linha, né? E eles vão ter que respeitar o ritmo do exercitante, né? Uns são mais lentos no início, outros são mais rápidos, né? Então, o processo completo, né, demora em torno de um mês. Os exercícios, como nos proporcionam um olhar profundo, né, um olhar da própria pessoa, né, do seu interior, percebendo as riquezas e os limites, essa pessoa começa a ter um outro olhar sobre a realidade. Então a gente chama de olhar contemplativo, né? Quer dizer, alguém que tem uma visão marcada pela esperança diante da história, diante do mundo, não é uma visão pessimista, negativista, é um olhar objetivo sobre a realidade. Sabe que também lá fora, né, tem muitos desafios, muitos dramas, né, mas percebe uma riqueza e um impulso para o novo. Então, acho que a primeira coisa é esse olhar mais transparente, um olhar contemplativo, um olhar que valoriza, né, aquilo que está bem na realidade e, mais ainda, quer dizer, esse olhar movimenta a pessoa a se envolver num projeto, numa causa, numa obra, né, em algo onde ela possa se expressar. Aquela humanidade que ele experimentou nele, agora ele é chamado também a trabalhar em prol da humanização, né? Quer dizer, ele encontra tantos sinais de desumanização na realidade, então com sua presença, é uma presença humanizadora.